Graças e paz a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para presentear vocês porque vocês conseguiram bater a meta de 300 inscritos aqui no canal. Meu nome é Jamile e eu vou ser apresentadora desse quadro maravilhoso que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes de apresentar esse quadro para vocês, se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilha. E sem mais delongas, estamos hoje aqui iniciando com o primeiro episódio do nosso Pode Testemunhar, o podcast da Igreja Batista Carvalho de Justiça. E trouxemos para estrear esse quadro com vocês a nossa queridíssima irmã Eneida Penalva. Tudo bem, irmã? Tudo bom, minha amada? Como é que a senhora está? Estou bem. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, cumprimentar todos que estão nos assistindo, né? Que é uma grande honra poder estar falando de Jesus aqui juntamente com os nossos irmãos. A senhora sabia que o pessoal da igreja, o pessoal do nosso canal do YouTube conseguiu bater a meta de 300 inscritos? Muito bom, isso é muito bom. E cada dia mais nós queremos que cresça e cresça muito para que tudo que seja passado aqui da mensagem de Jesus possa alcançar as pessoas em casa, que é o objetivo do nosso canal do YouTube. Amém? É isso aí, amém. E sem mais delongas, vamos às perguntas. Irmã Eneida, pergunta bombástica. Nossa! Recentemente, né, a senhora deu seu testemunho aqui na igreja e hoje ela vai estar contando aqui diretamente para vocês, né, esse testemunho. E eu gostaria de saber como foi para a senhora. Conta pra gente como foi essa experiência. É uma experiência daquele momento em que você acha que está tudo dentro do normal, da normalidade, né? E alguma coisa te leva a te despertar. Deus te mostra que Ele quer algo ainda mais profundo com você, muito mais do que você já tinha ido, muito além do que a gente pudesse até imaginar. Então foi exatamente assim que aconteceu comigo, pois eu estava tranquilamente com os irmãos na nossa igreja, com a vida em família, tudo certo, tudo tranquilo, quando de repente tive uma infecção urinária, precisei ser hospitalizada, pois a infecção se agravou um tanto. E nesse momento descobri que havia um tumor, né? Um tumor numa área perigosa, um tumor agressivo aparentemente, pois já estava grande, mais de 6 centímetros. Os médicos que observavam aquilo diziam que era um câncer em estágio avançado, que não era tratável, pois não havia químio nem rádio, que o tratamento seria apenas a retirada cirúrgica e que cada vez que esse tumor retornasse, que teria que isso acontecer novamente, retirar outros órgãos. Alguns outros médicos também ficavam confusos, não sabiam se era um tumor benigno, mas a maior parte deles pendia que era um tumor maligno e que era muito grave. E nisso nós precisamos marcar uma cirurgia e a vida mudou, irmãos, a vida mudou em coisa de, acho que uns 2 meses mais ou menos, a vida transformou tudo. E todas as vezes que a gente ia no médico, as notícias não eram consoladoras, eram piores e piores e piores e piores. O que nos fazia entender que só restava confiar em Deus. A cirurgia que aparentemente teria que ser marcada seria uma cirurgia de altíssimo risco, onde estaria o tempo todo sendo submetida à possibilidade de não resistir por conta do local, ter muita hemorragia, ser um local difícil, ser uma cirurgia delicada. Os médicos alertaram que depois da cirurgia eu teria que ir para a UTI, tomar bolsa de sangue, esse tipo de coisa. E cada dia mais a gente se apegava no Senhor, pois via que as coisas iam chegando a um ponto muito extremo e a gente não sabia o que viria na nossa vida. Mas tínhamos uma certeza, que o Senhor estava conosco e assim mesmo aconteceu. Durante esse período eu tive um sonho, onde Jesus chegava para mim, ele subia, eu estava num barco e ele estava dirigindo e um homem subia, que na verdade no meu entender era Jesus Cristo, e ele falava assim: olá, Penalva, tudo bem? Eu vim aqui para te dizer que nós vamos começar uma longa viagem. As ondas cresceram tanto, o mar está agitado e por conta disso eu vou ter que estar na direção, senão o barco não vai chegar do outro lado. Então, e aí falou que já estava indo embora, pois a viagem ia começar. Em seguida tive um outro sonho, chegando num lugar onde eu não conseguia ver o que estava atrás de mim, mas eu via vozes dizendo assim: pronto, chegamos. Qualquer uma dessas ilhas serve para ela.
E eu não conseguia ver quem estava atrás, mas eu conseguia ver que eu chegava num lugar muito límpido. E aquilo me perguntava, será que é porque eu vou morrer? Mas na verdade, irmãos, toda essa situação é porque o Senhor queria realmente que hoje talvez estivesse aqui dizendo isso para vocês, que era necessário mais aproximação e mais intimidade, que por mais que a gente se ache íntimo de Deus, que a gente está muito próximo a Deus, o Senhor ainda quer um pouco mais conosco. E cheguei a um ponto que antes da minha cirurgia me entreguei a Deus e entendi que provavelmente não voltaria daquela cirurgia, pois até os profissionais, tanto que se assustavam e realmente diziam que era uma cirurgia muito perigosa, mas eu estava muito em paz naquele dia, porque eu sentia que o Senhor estava comigo, ainda que não fosse para eu retornar para a terra, que eu fosse direto para morar com Ele. Então esse momento foi um momento assim decisivo, foi um momento importante, onde eu senti a presença de Deus e, para minha própria surpresa, como para a surpresa de todos os que me acompanhavam, não foi necessário que eu estivesse numa UTI, não foi necessário que eu tomasse uma bolsa de sangue, muito pelo contrário. No mesmo dia, depois da cirurgia, o Senhor tinha operado de forma tão maravilhosa, tão extraordinária, que eu estive no quarto e já falava de Jesus para as pessoas ali, porque só o Senhor pode fazer milagres e foi isso que Ele fez. Então, esse é um testemunho, e o que eu deixo sobre esse testemunho, que trouxe aqui de uma forma bem resumida, busquei resumir, no nosso canal do YouTube tem esse momento em que eu dou esse testemunho, que foi no dia 6 de agosto, não é isso, Jamile? 6 de agosto desse testemunho aqui na igreja. O link vai estar aqui na descrição. E nesse momento, o que eu deixo aqui para vocês, de uma forma resumida, é que vocês estejam conectados com Deus e preparados, porque essa é uma realidade que as pessoas só entendem quando são chamadas por Deus para morrer. Porque a gente entende que nada do que a gente construiu aqui podemos levar, nada do que nós temos aqui podemos fazer. Toda a alma é de Deus, e por isso Deus levará todas as almas com Ele, e as almas serão apreciadas por Deus para que sejam julgadas conforme aquilo que o Senhor tem dito na sua palavra. Então, que a gente possa lembrar do Senhor. Aqueles que são jovens, eu digo para esses, lembre-te do Senhor nos dias da tua mocidade, né? Como diz o livro de Eclesiastes, antes que venham maus dias. E a todos aqueles que estão nos escutando, porque na casa do Senhor há lugar para todos aqueles que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Amém. O testemunho da irmã Eneida, como outros que a gente já teve oportunidade de escutar, são muito lindos. Mas esse em específico conseguiu alcançar, né, uma geração, a geração da juventude da irmã Eneida, os adolescentes, a Unijovem, e nós pudemos acompanhar esse processo de perto. Realmente foi um momento muito complicado, né? Nós estivemos orando o tempo todo, pedindo a Deus pela vida da irmã Eneida, orando incessantemente, clamando a Deus. Nossas orações foram ouvidas. E eu acho que de todas as pessoas, assim, é uma visão minha pessoal, de todos ali ao redor, da família, dos amigos, a pessoa que mais parecia estar forte era a irmã Eneida, passando por tudo que ela estava passando. Ela demonstrava tanta felicidade, mesmo com tudo, sabe? Ela continuava firme e nunca, em momento nenhum, fraquejou na fé. Que eu acho que foi algo muito importante nesse processo. Sim, foi. Muito desafiador. Como foi, irmã, se manter assim, ver toda essa dor que a senhora estava passando, acreditar que era o fim, mas ainda assim se manter firme, sem murmurar, porque nos dias de hoje a gente murmura por muita coisa, né? E é muito lindo ver que a senhora se manteve firme assim. Olha só, Jamila, essa pergunta sua foi bem interessante. Não sei, acho que eu não cheguei a comentar no dia do testemunho que eu dei, mas é um bom momento para a gente dizer. Naquele momento, quando eu estava refletindo sobre tudo que estava me ocorrendo, eu entendi que o nosso corpo, ele serve para glorificar a Deus. O corpo do cristão, ele serve para glorificar a Deus. Ou ele vai glorificar a Deus de uma forma saudável, ou na doença, na adversidade. Isso não importa digamos assim, isso não importa muito para Deus, importa muito para a gente. Mas o nosso corpo, ele foi feito para glorificar a Deus.
E eu me coloquei à disposição, eu falei, Senhor, quando eu não te conhecia o suficiente, eu já te neguei muito, eu já murmurei, eu já fiz todas as coisas que realmente todas as pessoas que não estão em Cristo costumam fazer. Mas agora não é hora disso, o meu corpo vai te glorificar, seja como for, seja na dor, seja no sofrimento, seja no que for que eu tiver que passar, eu quero passar fazendo a tua vontade. Mas se o Senhor me conceder graça, eu gostaria que o Senhor me ajudasse para que eu não precisasse passar por todo esse sofrimento de estar com câncer agora neste momento, que inclusive o tumor, graças a Deus, foi um tumor benigno, eu agradeço a Deus, mas a experiência foi muito difícil mesmo. E assim eu digo que eu pedi ao Senhor que naquele momento eu glorificaria mesmo no sofrimento, mas que eu pedi a Ele que eu não precisasse passar por um sofrimento tão grande, que o Senhor abreviasse esse tempo de sofrimento. E o Senhor ouviu minha oração. Foi exatamente isso que eu senti do Senhor. Tudo ocorreu muito rápido e foram dias difíceis, mas o Senhor realmente me consolou muito. Até quando eu fui fazer a minha cirurgia, até os profissionais, às vezes, uma pessoa assim chegou a me abraçar, a compartilhar assim de uma forma muito emocional, um profissional e tudo. E eu estava bem tranquila naquele momento, mesmo entrando para a cirurgia. Então assim, eu percebia que era a mão de Deus realmente nos sustentando, porque se não fosse Deus não teria como a gente chegar até onde nós chegamos com a paz, com a resignação. É a mão de Deus, é quando você está sabendo quem está cuidando de você e você tem certeza, tem convicção. E tem convicção que você é dele, ou para viver ou para morrer, como diz Paulo, para viver ou para morrer somos do Senhor, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas eu gostaria de viver um pouco por conta de que temos muitas coisas ainda que desejamos fazer pelo Senhor e por essa juventude e pela família e por tantos planos que a gente tem colocado nas mãos do Senhor, mas também sabemos que tudo isso é do Senhor, então quem decide na verdade é Ele, nós só pedimos a Ele. É verdade. E vocês acham que a irmã Eneida descansou da cirurgia? Uma semana depois a irmã Eneida já estava em reunião com a gente, fazendo as atividades da juventude, andando pra cima e pra baixo pra resolver BO. Olha, é realmente força divina, porque pra você sair de uma cirurgia de alto risco e fazer as estripulias que a irmã Neida fez depois da cirurgia, é só mesmo pela graça do Senhor. E nós somos muito gratos, né, por esse milagre, né, porque realmente foi um milagre tudo. Quando a gente soube da notícia foi bem avassalador. A gente tentou se manter firme ali no momento, mas não teve quem se controlasse, todo mundo chorou. Eu acho que a única que não estava chorando era a irmã Eneida, porque estava todo mundo com lágrimas nos olhos chorando. E a irmã Eneida, não chore não, tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente, não tá, irmã, não tá. E ela vai ficar tudo bem, Deus está no controle. Então assim, foi muito difícil, mas também foi lindo ver o agir de Deus na vida da irmã, com tudo isso que aconteceu. E nós somos gratos a Deus por isso, porque é algo que a gente pôde ter contato, né? E isso impactou várias e várias vidas. Isso deu força para muitas pessoas, eu tenho certeza. E eu tenho certeza que vai dar muita força para vocês que estão aí, né? Talvez algum de vocês esteja passando por um momento parecido, delicado. Clamem a Deus e se coloquem à disposição de serem usados, porque eu acho que o que foi mais incrível de tudo isso foi que mesmo com toda a dor, a irmã se colocou na disposição de ser usada por Deus, para que o nome dele fosse glorificado. Não é verdade? Sim, Jamile, é verdade. E assim, existem momentos na nossa vida que nós estamos passando e aparentemente nós estamos sozinhos. E isso serve para você que está nos assistindo, né? Que eu não sei bem como é que está a sua vida aí. Então, assim, aparentemente você está numa grande angústia, numa grande aflição. Mas se lembre que o Senhor, a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. A palavra do Senhor também diz que Ele é o nosso guia. Então, assim, o Senhor, Ele está nos guiando conforme a vontade dEle. E se o Senhor quiser, a situação da nossa vida pode ser revertida um piscar de olhos, como foi a minha, que aparentemente não teria um final feliz. Tudo indicava que o final não seria nada bom.
mas o controle é de Deus. E o Senhor, Ele é eterno. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque a misericórdia do Senhor não tem fim, assim diz no livro de Jeremias. Então é nessas misericórdias, na bondade do nosso Deus, que o nosso Deus, Ele é bom. E essa é uma característica, Jamile, que às vezes a gente não conhece muito de Deus. Porque a gente fala muitas coisas, mas a gente não entende a bondade de Deus. O nosso Deus, Ele é bom. Ele é bom. E Ele sempre vai fazer o que for melhor para a gente, seja o que for. Ainda que nós não possamos entender, mas nós devemos confiar. E que quando o Senhor quer, Ele muda os cenários, Ele muda as histórias e tudo ocorre conforme Ele quer, no momento que Ele quer. Então, irmãos, se você pedir a Deus, basta uma palavra do Senhor e tudo na sua vida será transformado. Uma única palavra que o Senhor liberar a favor da sua vida pode mudar todo o rumo da sua história. Então coloque aquilo que você tem para entregar nas mãos de Deus, entregue, confie, porque o Senhor, Ele é um Deus de providências. E Ele há de fazer o melhor para você. Às vezes a gente não entende hoje de Deus no momento, Ele coloca a gente à prova, mas a gente só vai entender lá na frente. Tudo aquilo que a gente passou, que eu acho que naquele momento que a senhora se encontrou, né, com o diagnóstico do médico, dizendo que estava com esse tumor, provavelmente a senhora não entendia o porquê, né, Deus estava fazendo tudo isso. Mas talvez agora compreenda que era para alcançar alguém, era para transformar a vida de alguém, talvez aproximar mais a Senhora de Deus. Qual a sua visão sobre a primeira impressão e a impressão que a senhora tem agora? Na verdade, era tudo tão assim, assustador, que eu ficava assim, eu não acreditava. O médico, achamos um tumor, assim, eu falei, não é possível, não, acho que vocês se enganaram. Porque eu andava muito, eu conseguia caminhar, por exemplo, na esteira 1 hora, eu não sentia absolutamente nada. E de repente veio à tona toda a possibilidade de um tumor já avançado, de um tumor num local delicado, próximo a órgãos vitais como o coração, as veias, a aorta. Então assim, eu ficava assim, não é possível. Pensava na minha mente até assim, não, Deus não deixaria isso acontecer comigo, não é possível. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Então assim, foi tipo um choque naquele momento. Um choque muito grande naquele momento, porque me parecia algo impossível, inacreditável. Eu não estava sentindo nada, não estava. Então, assim, foi um momento de descoberta, mas eu me lembro, muito importante isso que eu gostaria de ressaltar aqui nesse vídeo, que eu me lembro que naquele momento eu me apeguei muito às palavras do Senhor, às promessas do Senhor, e uma coisa que eu me apeguei bastante foi quando eu lembrava que Jesus dizia assim: quando orares ao Pai, entre em seu quarto em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, eu lembrava dessas palavras constantemente. Eu estava no quarto e parecia que eu estava sozinha, e talvez isso aconteça também com vocês que estão me ouvindo, mas eu tinha convicção que se Jesus falou aquilo era verdade, Deus estava me escutando. E eu dizia: Senhor, a tua palavra não mente. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui me ouvindo e que Jesus está aqui presente, porque o Senhor disse que se a gente entrasse no quarto, trancasse nessa porta, que o Pai nos recompensaria. E interessante, foi um dia que aconteceu que eu ouvi assim, eu falei: Senhor, me opera, e eu não queria nem passar pela cirurgia, viu? Eu tinha tanta fé, pergunta a Jamile aí que ela sabe. Eu dizia: se Deus quiser, nem pela cirurgia eu não vou passar. E aí eu ouvi assim uma voz dizendo assim: eu já te operei. E aí depois disso, eu mais uma vez estava orando e eu ouvi um versículo. E o versículo dizia assim: para que todos vejam, saibam, entendam que a mão do Senhor fez isso. E aí no outro dia eu fui falar com o André. E nesse dia eu estava meio chorosa, foi um dos poucos dias que eu estava meio chorosa. Eu falei com o André, André, não estou legal, hoje eu não estou bem, não sei por que eu estou assim, tal. E aí, conversando com o André falou assim, André é meu esposo, viu, gente? O meu esposo falou assim comigo: minha filha, isso é para que todos vejam, entendam e saibam que a mão do Senhor fez isso.
E ele falou as mesmas palavras que eu tinha ouvido. E eu senti naquele momento que era o Espírito Santo usando ele, que era uma confirmação do próprio Deus, porque era impossível que uma coisa que eu cheguei a anotar em um dia, no dia seguinte André viesse com toda aquela Bíblia, 66 livros, e André trouxesse esse trecho, essa passagem, que é uma menção, inclusive, a uma história bíblica. Então, assim, eu entendi que Deus realmente não só estava falando, como estava confirmando que havia algo que ele queria fazer. Agora, irmãos, são momentos difíceis, são momentos muito desafiadores, porque é um momento em que você não sabe qual é o próximo lugar. Você vai colocar um pé no escuro e Deus vai colocar o chão. É mais ou menos assim. Mas o Senhor sempre coloca o chão e o Senhor sempre dá a direção. Graças a Deus por tudo, então. Amém, amém. E aí, Jamile? Essa história Ai, gente, eu já chorei. Eu acho que Jamile foi a que mais chorou. Ela passou 3 meses chorando, eu falei isso. Jamile, eu acho que você passou os 3 meses chorando, até o dia que eu vim dar o testemunho aqui. Quem assistir o vídeo, vai estar aqui no link dos comentários. Quem assistiu o vídeo, que a irmã Neida dá todo o seu testemunho bem mais detalhado lá no culto de domingo, vocês vão ver que tem um momento que eu estou me debulhando em lágrimas, chorando, porque tomar um pouquinho aqui do momento da irmã para falar que quando ela falou, né, que para que todos vejam que foi o Senhor que fez isso também foi uma resposta para mim, porque quando a irmã Neida estava passando por tudo isso, eu também questionei. Eu falei: Senhor, por que a irmã Neida está passando por tudo isso? Por que o Senhor está permitindo que essas coisas aconteçam? E isso foi uma resposta para mim. Então, Deus faz as coisas de uma forma que a gente não compreende. Eu acho que essa é a frase que eu mais digo, assim, aqui no podcast. A gente já gravou outros episódios. Mas é que Deus faz as coisas que a gente não compreende. Nossa compreensão sobre as ações de Deus é muito limitada. Ele revela a gente as coisas momento a momento. Porque se Deus revelar tudo de uma vez, a gente não aguenta, não. É muita coisa. E Ele nos prepara para os próximos passos. É verdade. O Senhor é todo poderoso. E como foi, irmã, a família? Como todo mundo ficou quando soube? A família ficou bem triste, né? Mas todos tentamos, de alguma forma, nos apegar ainda mais ao Senhor e buscar, orar. E foi interessante que não só a família, como a nossa igreja orou bastante. E a gente sentiu o amor dos irmãos, e aqueles que sabiam, onde essa informação era compartilhada, nos ligavam e falavam que oravam às madrugadas. E Deus mostrou o quão é bonito o amor do povo de Deus uns pelos outros, ao ponto de alguém acordar à madrugada e orar por você, a ponto de gente ligar e dizer assim: olha, eu estive madrugada numa oração na igreja pedindo pela sua vida. Então, assim, você vai observando, né, que o amor que Deus tem colocado no povo de Deus é um amor de família e é um amor de irmãos mesmo, como nós costumamos chamar irmão, irmã, mas é um amor fraternal, não fingido, como a Bíblia diz. Esse é o verdadeiro amor de Deus. Então a igreja intercedeu muito, a família também esteve intercedendo, né? E o Senhor operou naquele hospital e foi muito maravilhoso. E até as funcionárias que ali estavam falaram pra gente que sentiram a presença de Deus com a vida da gente. E isso foi assim muito gratificante, isso realmente nos confortou num momento em que era um momento que era para ser desolador, e não foi, porque o Senhor estava, gente, de uma forma tão incrível, que quando eu terminei a minha cirurgia, que eu acordei, porque realmente minha cirurgia foi um tanto delicada, precisei ser entubada e tudo. Então assim, quando eu acordei, desculpe, gente, eu pensei que eu não tinha feito nem a cirurgia. Eu estava me sentindo tão bem e tão forte que eu pensava assim: acho que eu não fiz a cirurgia não. E quando eu olhei, eu realmente senti que eu tinha feito a cirurgia. E aí eu comecei a perceber que a cirurgia tinha ocorrido, mas eu estava me sentindo muito bem no primeiro dia. E era algo inesperado para todos, né? Porque eu não tinha nem previsão para sair daquele local. Então foi desse jeito mesmo que Deus fez. Depois disso, eu tive uma febre. E nessa hora dessa febre, nós tentamos falar com os médicos, a gente não conseguiu. Os enfermeiros, os enfermeiros do hospital não conseguiram o contato com os médicos, porque eram de noite, estavam tendo uma dificuldade.
E naquele momento um pouco tenso, depois da cirurgia, nós oramos. E quando nós oramos, a febre instantaneamente desceu. A minha pressão estava elevada, a minha pressão voltou ao normal. Foi instantâneo, gente, instantâneo. Que quando a enfermeira veio de novo, não estamos conseguindo falar com o médico e tal, ainda estamos tentando, e colocou o termômetro de novo, a febre tinha retornado ao normal, a pressão estava normal. Depois disso ainda, o Senhor ainda fez outro momento assim também na minha vida, em que aparentemente eu ia ter alguma coisa de doença de novo, mas o Senhor mandou uma irmã, a irmã orou, nem foi assim uma oração necessária assim de olhos fechados e tal, mas a irmã colocou a mão na minha barriga, que eu estava com uma certa dificuldade, né? E ela colocou a mão na minha barriga e a minha barriga simplesmente voltou ao normal, tudo voltou a funcionar normalmente, que os órgãos estavam tanto quanto parados, principalmente em relação à urina. E aí voltou ao normal, imediatamente. Então assim, a gente vai vendo o amor, o cuidado de Deus com a gente e vai vendo que o Senhor, Ele faz o que Ele quer. E o Senhor não está limitado nem por remédios, nem por profissionais e nem nada. O Senhor usa o que Ele quer. Se Ele quiser usar o profissional, como Ele usou um excelente profissional, mas Ele me deu uma recuperação tão impressionante que até o médico falou que quando Ele abriu, estava tudo tão limpo, numa área hemorrágica e não tinha hemorragia nenhuma. Então assim, que Ele conseguiu fazer uma boa cirurgia, muito melhor do que Ele esperava por conta de tudo isso. A gente vai ver o amor, o cuidado de Deus com a gente, são nos mínimos detalhes. Amém. A senhora chegou a comentar que no dia seguinte da cirurgia a senhora já estava falando do amor de Jesus. No mesmo dia. Conta pra gente como foi essa façanha. Foi uma façanha, como diz você, tanto quanto interessante. Porque eu não esperava. Eu fui para um quarto e eu estava com uma pessoa, uma senhora do lado, uma pessoa maravilhosa que eu conheci naquele hospital. O Senhor deu a oportunidade. E essa senhora, ela estava também doente lá, e começamos a falar sobre Deus e sobre religiões, e começamos a explicar, e André começou a conversar com ela também, mas de repente eu me sentia muito disposta e encorajada de falar de Jesus para aquela mulher, e André tentava falar, eu falava, peraí André, deixa eu falar rapidinho, André, se fala, e eu falava de Jesus, eu apagava de novo porque ainda estava sob efeito da anestesia, porque foi no mesmo dia. E eu acordava de novo, eu falava de Jesus. E aquilo teve uma repercussão muito grande, que eu estava falando com essa senhora, que o amor de Deus, que a visão de Deus pra gente sobre pecado, sobre perdão, que vai além das aparências. Porque muitas vezes a gente se considera uma pessoa boa. Achamos que somos pessoas boas porque fazemos o bem a alguém, porque tratamos as pessoas bem. Mas o Senhor vai lá dentro, na parte que a gente às vezes não é tão bom assim. Onde ficam os nossos pensamentos, onde ficam os nossos sentimentos. Porque o Senhor vê o oculto, o Senhor vê aquilo que é profundo, aquilo que o homem não consegue ver. Então, dessa forma, explicando, o Senhor realmente fez uma grande intervenção na vida daquela senhora, pois ela entendeu aquilo que eu estava falando e trouxe para a gente uma situação sobre uma necessidade de perdoar alguém. Então, assim, a gente viu que Deus realmente agiu e ela dizia assim, Neida, você vai ficar curada, filha, porque quem fez a sua cirurgia foi Deus, você vai ficar bem, vai ficar totalmente bem. E a gente via assim a mão de Deus e a gente conversou bastante sobre Jesus naquele dia, que eu não sei como eu aguentei falar tanto. Não é porque eu gosto de falar não, meus irmãos. Sou caladinha. A irmã Eneida gosta de falar, né? Gosta sim. É muito bom as aulas com a irmã Eneida, é sempre muito edificante. Mas a gente tem que se colocar à disposição de Jesus para ser usado, né, irmã? É isso aí. Enfim, infelizmente chegamos ao final do nosso primeiro episódio, mas terão outros. Acompanhe a gente aqui no YouTube, acompanhe a gente nas redes sociais. Eu vou deixar nossas redes sociais aqui embaixo da irmã Eneida também, porque durante o período dela, antes da cirurgia, ela estava gravando vários vídeos lá para o Instagram dela, vídeos falando um pouco sobre a mensagem da Bíblia, né? E são vídeos muito bons. Acho que tem um canal do YouTube também, né? Tenho, pretendo retomar o canal. Eu dei uma paradinha enquanto eu recupero da cirurgia, mas eu pretendo retomar o canal, trazendo algumas palavras
de Cristo, mensagens edificantes, mensagens curtas que possam ajudar no dia a dia das pessoas a conhecer um pouco mais de Deus ou a pensar um pouco mais sobre Ele e sobre a sua mensagem. Amém. Vão estar todos os links aqui na descrição. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu agradeço a todos por estarem aqui ouvindo esse testemunho. Não esquece de compartilhar, porque como vocês puderam ouvir, né, e presenciar, esse testemunho transforma. Eu agradeço a irmã Eneida por ter cedido tempo para estar aqui mais uma vez contando seu testemunho. Agradeço a Deus pela vida da irmã Eneida. Sou muito grata a Deus pelo que Deus fez na vida dela, pelo mover de Deus através da vida dela na nossa igreja também. E agradeço muito pela oportunidade de estar apresentando esse quadro. E é isso. Obrigada, Jamile. Agradeço a Deus também, a todos vocês, a oportunidade, as intercessões, né? E aqueles que estão nos escutando. É que, mais uma vez, eu lembro a vocês que a coisa mais importante que existe na nossa vida é estarmos preparados sempre para nos encontrar com Deus, porque essa é uma realidade para todos os homens. Que Deus nos abençoe grandemente a todos. Muito obrigada. Amém. Tchau, tchau.